Olá, pessoal! Como será a vida de um treinador brasileiro na base de um dos maiores clubes da Bélgica? Para responder essa pergunta, o canal Brazucas pelo Mundo bateu um papo muito bacana com Sérgio Figueira, que há mais de uma década trabalha diretamente na formação de talentos para o Anderlecht. Confere só! Natural de Recife, Sérgio Figueira tem sua carreira praticamente toda construída na Bélgica. Formado em educação física, ele segue estabelecido no país europeu desde o início dos anos 2000. Acabou acompanhando de perto toda essa evolução recente do futebol belga, participando até diretamente da formação de alguns nomes que hoje figuram como esperança para a seleção. Em uma entrevista gravada nos últimos dias, Sérgio, que já está na sua 12ª temporada na base do Anderlecht, conta detalhes sobre sua carreira, sobre a atual fase do futebol belga e também quais são seus planos para o futuro. Sérgio, é um prazer estar falando contigo, muito obrigado pela tua disponibilidade e fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Jonathan, pelo convite de estar aqui e poder relatar um pouco da minha experiência, né, da minha vivência no futebol belga já durante esses meus 16 anos de estadia nesse belo país. Bom, o sotaque já entrega um pouquinho, mas eu quero que você fale um pouco sobre a sua carreira antes de sair do Brasil. Você trabalhou um pouquinho aqui no Brasil, chegou, salvo engano, a passar pelo Santa Cruz e depois você migrou para a Bélgica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo e como foi chegar ao futebol belga. Pô, é verdade. Dá para escrever um bom livro sobre isso, né? Na verdade, eu fiz educação física pela Universidade de Pernambuco e depois vou fazer uma pós-graduação no Rio. Mas antes desse processo, eu fui oficial temporário. E eu fui oficial de treinamento físico militar, né? E com isso, com uma das atribuições era ser treinador de futebol do batalhão. Do 5º Batalhão de Engenharia de Construção em Porto Velho. E foi quando realmente eu comecei a experimentar essa possibilidade de ser treinador de futebol. E aí, voltando, depois de 8 anos do CPUR, volto para Recife, termino a universidade, faço a pós-graduação no Rio e volto para trabalhar na base do Santa. Voltando a trabalhar na base do Santa, eu era auxiliar técnico do Wilton Bezerra, que também foi auxiliar do Dado Cavalcante, e acumulava a função também como treinador da categoria infantil, que na época era o infantil, né? 13, 14 anos ali. E nós fazíamos um trabalho muito bacana de a ligação do futsal com o futebol da base do Santa. Foi quando a minha esposa veio para o casamento da mãe dela aqui na Bélgica e depois de um ano ela deu checkmate de vir para a Bélgica e aí tive que vir recomeçar todo o processo, fazer formações, UEFA, para poder ter direito a trabalhar na área. Passei 2 temporadas num clube de prefeitura, que são os clubes de base aqui, que normalmente são os clubes satélites dos grandes clubes. Depois fui convidado para o Tubize, que já era um clube da 2ª divisão, que é o clube que fez a iniciação do Eden Hazard. E depois do Tubize eu recebi o convite para trabalhar no Anderlecht, onde eu passei 11 anos, saí, fui para o Louvain, o OHL, passei 1 ano no OHL, com Glenn Klomput, e foi realmente uma experiência fantástica, e recebi de novo o convite para poder voltar ao Anderlecht, onde estou na minha 12ª temporada. Como é que tua rotina como treinador? Como é que é o seu dia a dia? Você treina durante o dia, treina durante a noite? O que você faz depois disso? Eu vi que você já está trabalhando em algumas formações. Você já tem quais formações da UEFA, aliás? Já emendando nessa pergunta. Eu acabei de realizar, né? E recebi meu diploma UEFA. Então, para poder fazer o UEFA, eu tive que fazer Brevet C, Brevet B, UEFA B e UEFA A. Na verdade, a minha rotina é assim. A minha profissão aqui, realmente,
é como professor de educação física. Eu sou professor de educação física na escola. Eu trabalho para uma prefeitura da cidade de Bruxelas, que é a prefeitura de Schaerbeek. Então eu saio da minha casa, deixo as crianças na escola, chego 8h15 na escola até as 15 horas, e das 15 eu vou para o clube. O treino começa às 18 horas. Então, eu tenho um contato complementar do clube. Eu não sou full-time. Existem treinadores que são full-time pelo clube, com direitos a vários benefícios. Mas eu, particularmente, eu optei por continuar na minha profissão como professor de educação física, por vários benefícios que tenho dentro do futuro, como, por exemplo, a minha aposentadoria, se assim podemos dizer. Então, entre aspas, é uma certa estabilidade. E quando eu tenho essa possibilidade de conciliar com a minha paixão, que é o futebol, de poder sair, ter um segundo contrato e trabalhar com um clube e no nível elite, então eu disse, para mim é win-win, estou ganhando de todos os lados, né? Então eu pensei, e com decisão também com minha esposa, porque você tem família, tudo mais, você tem que pensar também essa dinâmica do mundo do futebol. Nós sabemos como é complicado a estabilidade. Então, quando eu saio da escola às 15 horas, eu vou para o clube. Aí vou para o clube, a gente preenche um relatório, alguma coisa. Os treinos começam às 18 horas e vão até às 19h45. Normalmente são 1h45 de treino por dia. Segunda, terça, quarta e quinta. A sexta-feira é folga e sábado jogo, né? Sábado jogo pela parte da tarde. E o que acontece é que na quarta-feira, que é um dia especial aqui, porque as escolas funcionam de 8 a meio-dia, todas as escolas, né? E o que acontece? Na parte da tarde da quarta-feira, existe vários projetos esportivos, vários complexos esportivos. Então, as crianças normalmente, isso eu digo em toda a Bélgica, praticam alguma modalidade ou vão fazer esporte. E aí os clubes de elite aproveitam, fazem um treino mais cedo, né? E aí tem palestra de nutrição, tem dentista, tem cuidados com os pés, tem todo um processo, ou tem treinamentos mentais, tem conversa com o departamento de psicologia, né? Então, existe todo um trabalho antes do treino, e o treino começa, uma escola vai de 8h30 até meio-dia, os garotos chegam 1h da tarde, o treino começa às 2h30, vai até às 16h10, 16h15, e aí os garotos são liberados, chegam mais cedo em casa, podem curtir um pouco mais a família, e é um dia bem, bem especial para eles. E é dessa forma que funciona a minha semana. Ô Sérgio, eu sei que você trabalhou pouco tempo com a base aqui do Brasil, mas se você pudesse apontar os principais diferenciais, porque eu imagino que no Brasil a gente tenha um certo problema no fato da construção não só do atleta, mas também da pessoa, né? Infelizmente a gente investe pouco ainda nisso. E como que funciona na Bélgica? Geralmente esse garoto vem da escola, são os pais que levam? O que tem que ficar bem claro é o que acontece aqui na Bélgica, como é um pequeno país, fica muito mais fácil de organizar, né, de estruturar uma metodologia ou um processo formativo. Então, o que acontece? Os níveis de performance dos clubes são divididos em 3 níveis, que é o nível o regional, se assim posso dizer, que são os jogos entre os clubes de prefeitura. Tem o nível nacional, que já é o nível dos clubes da terceira e segunda divisão.
ou clubes da primeira divisão que não têm estrutura de formação ou estrutura física para ter uma qualidade na formação, e tem os clubes elites, que aí são os clubes formadores, que são crianças que realmente têm o talento, e o processo acontece de uma forma bem diferenciada. Por exemplo, os garotos regionais são 2 treinos por semana e um jogo no sábado, mas tudo regulado pela federação, né? Aí os níveis nacionais são 3 treinos por semana e um jogo no final de semana, e o nível elite são 4 treinos por semana e o jogo no final de semana. Então tem um calendário das equipes, os jogos, se joga em casa, joga fora, tudo organizado pela federação. E o que acontece é que, quando você chega no nível elite, existem garotos que têm o privilégio, né, se assim podemos dizer, de ter um alojamento do clube, ou de ter o famoso família de acolha, famílias receptoras, que ficam responsáveis por esses garotos, e eles estruturam com uma mesma escola. Então, por exemplo, o Anderlecht tem uma escola, né, francesa, de língua francesa ou de língua holandesa, que tem um convênio. Então, os jogadores ficam matriculados nessas escolas, os garotos são monitorados, né, em relação às notas, comportamento, e aí depois da escola existe sempre um veículo de transporte que recuperam essas crianças e levam para um centro de treinamento aonde eles vão participar. A escola é fundamental dentro desse processo, né? A gente não pode negligenciar o ser humano. Que a gente só focalizar no futebol, infelizmente, nós vamos estar falhando em algum ponto, e que para nós é o ponto mais importante, que é a formação do homem, né? Você não pode ser um excelente atleta se você não tem valores, humanos, se você não tem conhecimento sobre o que está acontecendo em torno de você, e se você não tem autonomia para poder tomar as devidas decisões. E, Sérgio, nessa visão, muito bacana você ter explicado como é que funciona, você acha que, então, aqui no Brasil, para que as coisas melhorassem, essa formação, por nós sermos um país quase continental, né? Você acha que essa formação deveria ser um trabalho regional mesmo? Cada federação regional ali deveria focar, ajudar os clubes locais na formação, para só depois pensar numa profissionalização do atleta? Eu penso assim, pelo tamanho do nosso país, né, que é continental, eu vejo que a CBF, por exemplo, ela poderia organizar com as federações e dar, por exemplo, uma base de como poderia estruturar os devidos campeonatos, que seja campeonatos regionais, que seja campeonatos nacionais, mas que as federações tivessem a liberdade para poder desenvolver da melhor forma a sua metodologia, né? Porque nós temos que entender também que o futebol que é praticado no Sul não é o mesmo do Nordeste. O futebol que é praticado no Norte não é o mesmo do Centro-Oeste, né? Ou do Sudeste. Então, tem que respeitar a cultura do futebol daquele local. Então, existiria uma base, que seria as ideias de base iniciais, e que cada federação poderia compartilhar com as outras, né? Fazer realmente conexões para poder desenvolver. É o que acontece aqui. Por exemplo, a Bélgica e outros países da Europa fazem sempre intercâmbios. Vem Dinamarca, vem Finlândia,
países que você vai dizer, não tem representatividade no futebol, mas que elas utilizam o futebol como uma ferramenta como posso dizer, de transformação ou uma ferramenta de educação esportiva, educação do ser humano no país, e vão observar outros países como um trabalho para poder ver o que é que pode ser adicionado à cultura de futebol deles ou não. Não é copiar e colar, é ver realmente o que é que pode ser adaptado à minha cultura, à nossa forma de jogar, e aí sim, essa ideia é bacana. Não, essa ideia não vai colar porque a nossa cultura não permite isso, ou não é dessa forma que nós trabalhamos. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que deveria partir da CBF, já que existem os campeonatos nacionais, né? Sub-17, sub-20, mas nós temos que ir mais profundamente dentro desse contexto. Sérgio, agora falando um pouquinho sobre esses seus vamos colocar quase 2 décadas aí na Bélgica, quais desses jogadores famosos que a gente conhece hoje do futebol belga passaram pela sua mão de alguma forma? Claro, né? A gente sabe que é todo um processo na questão da formação, mas que tiveram ali uma sementinha plantada pelo teu trabalho também, né? Vai ser com toda a modéstia que eu tive oportunidade, né, de trabalhar, né, e como estou trabalhando nesse grande clube, o Anderlecht. Então, tem jogadores que passaram por mim, que atualmente começam a despontar dentro do campeonato, como o Mika Götze, que está jogando no Ajax. Tem também o Joseph, que estava na Juventus e agora está no futebol francês. O Samuel Nibombe, que está agora no Mônaco, era uma cria nossa, foi para o Charleroi, do Charleroi ele foi para o Mônaco. Tem outros jogadores também, que se a gente vai citar aqui, o Julian Duranville, que está no Borussia Dortmund, por exemplo. Tem outros garotos que vão despontar, que prometem uma boa geração belga. Agora precisa de resultados para poder realmente confirmar todo esse glamour que existe, né, sobre a formação belga de uma maneira geral. E esse é o ponto que eu ia abordar contigo, Sérgio, porque quando surgiu aquela geração belga, né, com Hazard, com De Bruyne, o mundo ficou, de certa forma, espantado, né? Um país tão pequeno, com tantos jogadores de ponta. Só que a visão que nós temos de fora, tá? Parece que não houve uma reformulação ou um aproveitamento desses caras que estavam se destacando. E hoje a gente vê uma seleção belga, pelo menos a última impressão que deu, uma seleção envelhecida, com poucas novidades em relação às outras seleções mundiais. É isso mesmo que acontece? Você acha que alguém falhou nesse processo de não aproveitar esse boom do futebol belga para tentar trazer novos jogadores? Uma pergunta fantástica, porque realmente eu vejo assim, o grande responsável por essa falta de transição, né, dos jogadores que estavam vindo da categoria sub-21, por exemplo, sub-23, para a seleção nacional, foi da própria federação, das escolhas em relação aos treinadores, né? Porque existe muito talento. Quando você vê jogadores como Sambi Lokonga, como Dodi, né? Luque Bacchio, que tá no Sevilha, como jogadores como Lucas Tassan, como jogadores que a gente vai citar aqui, nomes e nomes. O Debache, né, que agora está no Sporting de Portugal. Então, você vê que existe uma base, você vê que existem jogadores que podem substituir a altura, mas o processo, em algum momento, e aí eu jogo um pouco para a culpa da federação, porque num determinado momento em que era para fazer essa transição
essa mesclagem dos jogadores referenciais dessa geração de ouro belga com a nova, eles não fizeram. Optaram para tentar mais uma Copa ou mais uma Eurocopa com jogadores que já não tinham mais tanta vontade de estar lá. Porque para defender um país, isso vale em qualquer lugar desse planeta, você tem que ter, pelo menos, respeito e fome de te deixar o teu legado, deixar o teu nome lá cravado na história, né? Mas, às vezes, determinadas situações, ou final de carreira, você está cansado, ou não está mais motivado, e você não tem coragem de dizer não quero ser mais convocado, não quero ser mais convocado, não quero mais fazer parte de um grupo, né? Mas, infelizmente, eu vejo o grande responsável por essa falta de transição dos talentos, sem dúvida nenhuma, a federação. E outra coisa, Sérgio, a gente acaba conhecendo alguns desses jogadores belgas, assim, quando despontam para o futebol mundial, quando eles já estão em outros mercados na Europa. A gente não vê exatamente esses jogadores se destacando na Bélgica em si. Você acha que falta uma certa mídia para o futebol belga, ou os clubes belgas incorporaram, pelo menos os principais, incorporaram serem clubes formadores? A ideia deles é realmente formar atletas para que outros clubes da Europa possam comprá-los. Tua pergunta, nós nos questionamos o tempo todo em relação a isso, né? O porquê o campeonato belga não é tão valorizado como se deveria. Mas aí é o que acontece com esse fenômeno mundial, que é quando você tem um talento, o assédio em cima desse talento é muito grande, né? Para você ter ideia, um outro jogador que eu tinha esquecido de falar, o Bilal El Khanous, fui também treinador dele. Então o Bilal El Khanous, ele fez duas temporadas do profissional e já saiu. O Constantinos, o Costa, que também está no Genk, também tive a oportunidade de ser treinador dele. Então fez uma metade da temporada principal, está fazendo essa e provavelmente já vai partir. Então, quer dizer, os talentos não ficam aqui. O Mika Götze, se eu não me engano, ele fez uma temporada e meia no profissional e nem chegou a jogar tanto pelo profissional. Já foi pro Ajax. Então, os verdadeiros talentos não ficam aqui. E como não ficam aqui, o nível do futebol não é lá tão atrativo, né? Porque também tem um campeonato que é extremamente complexo, que vai de contra a tudo que acontece na Europa, porque o campeonato aqui não é de pontos corridos, é de playoffs. Então, antes do Covid, eram 8 equipes, agora, se eu não me engano, são 6, e as 6 primeiras classificam e fazem um hexagonal. Então, quer dizer, não é atrativo do termo de competição, e os talentos vão diretamente para outras possibilidades maiores, como o futebol da Espanha, França, Holanda e na Premier League. A Premier League, sem dúvida nenhuma, é onde tem, acho que, se eu não me engano, o maior número de jogadores belgas. Talentosos, né? Se a gente podemos falar assim. Em relação ao teu futuro, Sérgio, o que a gente pode... Eu vi que você foca bem no futuro, aí você citou até a questão da aposentadoria, por essa questão de professor, né? Mas o que você pensa? Você tem planos de assumir pelo menos um time reserva em um médio prazo na Bélgica? Ou você tem um sonho de um dia voltar ao Brasil? Porque você, quando pode, sempre está por aqui também, ministrando algumas palestras, algumas coisas, né? Eu vejo assim, eu me projeto daqui a 5 anos, no máximo, como auxiliar técnico de uma equipe sub-23 ou como auxiliar técnico de equipe profissional, mas fazendo essa ligação
da base, da formação, com atletas que estão sendo aproveitados na equipe profissional. Que eu acho que ainda nós não temos isso, né? Acho que nós temos que ter um profissional dentro de um staff, por exemplo, da primeira equipe, da equipe profissional, que possa receber e ajudar essa molecada que está vindo da formação para se adaptar dentro do contexto profissional, né? Das exigências, de como o treinador pede e exige o posicionamento, a forma de jogar, né? A própria ligação mesmo, conexão com o elenco. Eu me vejo nesse caminho, né? Tanto é que tive essa experiência no Louvain, foi fantástica. Infelizmente, ou felizmente, pelas circunstâncias da vida, não deu certo de continuar lá e retornei ao Anderlecht, mas eu me vejo me projetando daqui a 5 anos nessa função. E, logicamente, nós não podemos fechar nunca a porta da nossa casa, né? O Brasil, para mim, sempre vai ser a minha referência, vai ser o meu lugar, vai ser o meu país. Espero um dia, quem sabe, tiver realmente uma proposta que possa me oferecer condições, né, de trabalhar, que nós sabemos também da grande dificuldade, né, que do processo no Brasil. Se planta hoje e já quer tomar o suco dessa fruta amanhã, e o processo de formação não é isso. Tá aí o grande exemplo, o Palmeiras, né, através de todo o trabalho que está sendo feito, e você vê que não foi de um dia para a noite, é um processo que vai se construindo, e se eu não me engano, já são o quê? Já são 10 anos já que existe a metodologia e uma estabilidade dentro do diretor de formação, dentro dos coordenadores, do staff, e quando se tem essa estabilidade, aí o processo fica muito mais fácil de poder angariar frutos, né? Quero te agradecer realmente pela oportunidade e deixar as portas abertas aqui do canal para quem sabe no futuro estar entrevistando você mais uma vez, agora uma função, como você disse, auxiliar de um grande clube, ou quem sabe até treinador, por que não? Treinador principal de um grande clube. A gente vai ficar na torcida aqui por você, com certeza. Tá bom, Jonathan. Pô, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De estar aqui conversando, passando um pouco da minha experiência. Lembrando que a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo todo dia. Sempre vê coisas novas, sempre um colega do Sub-9, do Sub-14, do Sub-23, a gente sempre está aprendendo, porque isso é a vida, né? É dinâmica. Um dia eu estou aqui, mas é eu estar, não é verdade? Então, eu só tenho que agradecer a você a oportunidade e para mim, estou à disposição, quando for, para bater um bom papo ou recebê-lo aqui na Bélgica, será um grande prazer, tá bom? Antes de terminar o vídeo, fica o nosso agradecimento ao amigo Fábio Tecedifca, que intermediou esse papo com o Sérgio. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no canal Brazucas pelo Mundo. Até mais!